Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. E calma, respira que a gente tá de volta aqui às 6 horas da manhã e já te explico por que demorou no episódio de ontem. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa terça-feira e tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Tem caso polêmico no direito penal, com herança, sequestro e internação psiquiátrica forçada. Tem também decisão no trabalho que garantiu adicional para motorista que virava bilheteiro. Tem também o direito da criança e do adolescente com condenação de um PAC por divulgar foto de criança sem autorização. E no processual civil, julgamento anulado por erro entre prazo e intimação. E para fechar, tem ainda as principais decisões do STJ e STF na nossa dose diária de inteligência jurídica. Mas antes da gente partir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário do Renato Martoni. Bom dia, já estava triste sem o episódio hoje cedo. E o Guilherme falou assim: bom dia, pessoal, que susto! Achei que não teria episódio hoje, mas antes tarde do que nunca. Boa semana. Galera, o que aconteceu é o seguinte, vocês podem ter certeza que se o episódio não saiu às 6 horas da manhã, algo muito errado aconteceu. Basicamente, o site lá que a gente publica os episódios do podcast ficou fora do ar desde o domingo à noite até segunda-feira de manhã. Então, assim que a gente conseguiu acesso, a gente publicou o episódio, né? Como dito aí, antes tarde do que nunca. E também teve o Douglas Garcia, que comentou o seguinte: eu acho que vocês poderiam disponibilizar os números dos julgados que citam no podcast. Douglas, nesse caso, a gente recomenda assinar a nossa newsletter lá, que você pode encontrar na descrição aqui do episódio, porque lá você recebe a notícia completa no seu e-mail e ainda assim, dentro da newsletter, você pode clicar no link da notícia, que está dentro ali da notícia, para ir para uma versão mais completa ainda da notícia, né? Aqui no episódio vai só os highlights, uma versão resumida. E bora então para nossa versão resumida. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente começa com direito penal. Um caso em investigação reacendeu o alerta sobre os limites legais em disputas por herança. Um pai é suspeito de sequestrar a filha e interná-la à força em uma clínica psiquiátrica, sem laudo médico, ordem judicial ou respaldo legal. A suspeita é de que a internação teria sido usada como forma de afastar a herdeira da administração dos bens da família. De acordo com as informações, a situação pode envolver crimes como cárcere privado, constrangimento ilegal e abuso de direito, além de possíveis violações de garantias individuais. No âmbito civil e familiar, afastar alguém da gestão do próprio patrimônio exige processo formal, com perícia técnica, contraditório e decisão judicial. Sem essas etapas, qualquer tentativa de restringir direitos é nula e pode gerar responsabilização. O caso também trouxe à tona a discussão sobre o uso irregular de internações psiquiátricas. Mesmo quando solicitadas por familiares, essas medidas devem seguir regras específicas e basear-se em laudo médico idôneo. Quando aplicadas sem finalidade terapêutica legítima, podem configurar abuso e resultar em responsabilização de quem ordenou ou executou o ato. Novembro chegou, né, Laísa? E junto com ele, tem aquela mistura de ambição e desespero no escritório dos autônomos. Pois é, Victor. O advogado ele quer crescer, mas o caixa apertado e o recesso forense batendo na porta não ajudam ninguém. Vamos combinar, né? Dá aquele medo de ver os recebimentos zerarem antes do Natal. Mas calma que dá pra virar o jogo. A JustCash é a Lawtech que transforma a demora da justiça em capital imediato. Exatamente. Com a JustCash, você antecipa seus honorários judiciais e recebe o dinheiro em até 24 horas após a aprovação. É previsibilidade, segurança e planejamento real para o seu escritório. Já são mais de 54 milhões de reais antecipados para advogados em todo o país. Então, use esse capital para investir em 2026, acelerar novos planos ou, quem sabe, finalmente tirar aquelas férias merecidas. Então, chega de esperar a justiça para ver seu dinheiro cair. Clica no link que está na descrição desse episódio e conheça agora a JustCash, o parceiro que antecipa o futuro do seu escritório. E bora voltar para as nossas notícias com o direito do trabalho. O TRT da Terceira Região reconheceu o direito ao pagamento de adicional por acúmulo de funções a um motorista rodoviário que, além de dirigir, ele também vendia passagens e atendia passageiros. Para o tribunal, a empresa impôs tarefas habitualmente alheias à função contratada, sem remuneração compatível, configurando o desequilíbrio contratual e ampliando as responsabilidades do trabalhador. O acórdão destacou a diferença entre acúmulo e desvio de função. No primeiro, o empregado mantém o cargo original
marginal e assume outras tarefas relevantes e habituais sem aumento proporcional de salário. No segundo, passa a exercer função diversa, buscando-se as diferenças da função mais vantajosa. No caso, a venda de bilhetes e o suporte aos passageiros foram considerados atividades distintas da condução do veículo, alterando a rotina e o grau de responsabilidade. Entre as bases legais analisadas, o tribunal aplicou o artigo 456, parágrafo único da CLT, que permite exigir obrigações compatíveis com a função, e o artigo 468, que veda alterações contratuais lesivas. Quando as tarefas adicionais ultrapassam o limite da compatibilidade e se tornam substanciais, há violação contratual e direito à compensação. Para a Justiça do Trabalho, as provas-chave para o reconhecimento do acúmulo são a habitualidade, a relevância e a onerosidade das tarefas extras, como tempo, risco e responsabilidade. O TRT também observou que normas coletivas ou cláusulas contratuais podem prever adicional por acúmulo ou multifuncionalidade, desde que acompanhado de remuneração adequada. Sem essa previsão, a Justiça tende a recompor o salário com base no princípio do salário-condição, segundo o qual o aumento das condições e exigências do trabalho deve gerar retribuição proporcional. A empresa foi condenada a pagar as diferenças salariais e seus reflexos nas verbas legais. E agora vamos com o direito da criança e do adolescente. Um parque de diversões foi condenado por divulgar a fotografia de uma criança sem autorização dos responsáveis, configurando dano moral. A decisão reforça que a imagem é um direito da personalidade, protegido de forma ainda mais rigorosa quando se trata de menores de idade. A alegar que o registro ocorreu em local público ou sem finalidade comercial não afasta a ilicitude, sem consentimento expresso e prévio à divulgação indevida. O entendimento está em sintonia com a Constituição Federal, que assegura o direito à imagem e à intimidade, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante proteção integral e prioridade absoluta aos menores. Na prática, a Justiça tem reconhecido que a exposição de crianças em materiais promocionais, redes sociais ou campanhas institucionais, sem autorização formal, viola direitos fundamentais e enseja reparação civil. Em locais de lazer e entretenimento, onde o registro de imagens é comum, o dever de cautela é reforçado. Parques e empresas devem adotar políticas transparentes de uso de imagem, obter autorizações por escrito e armazená-las de forma segura. A ausência desses cuidados caracteriza falha na prestação de serviço e risco jurídico elevado. Um julgamento foi anulado depois que o tribunal presumiu a intimação da parte antes do início efetivo do prazo para pedir sustentação oral. Na prática, o advogado teria perdido o momento adequado para se manifestar, o que comprometeu o exercício pleno do direito de defesa. O vício ocorreu porque a data presumida da intimação e o prazo real para requerer a sustentação não coincidiram, criando um descompasso entre forma e prazo que tornou o julgamento nulo. A decisão reforça que forma e prazo devem caminhar juntos, especialmente em um processo eletrônico, onde a ciência pode ser presumida, mas precisa ser clara. O tribunal reconheceu que não basta publicar a pauta de julgamento. É preciso garantir tempo hábil e informação precisa para que o advogado organize sua defesa e peça sustentação oral. Quando a contagem começa antes da efetiva ciência, há violação do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A regra prática é bem objetiva. Incluiu em pauta, intima com antecedência e informa com clareza a forma e o prazo para sustentar. O Código de Processo Civil, nos artigos 272 a 275, trata das intimações, enquanto o artigo 937 disciplina a sustentação oral, complementado pelos regimentos internos dos tribunais. Quando o descompasso entre a intimação e o prazo ocorre, o julgamento deve ser anulado e renovado, com nova oportunidade de manifestação. Na rotina forense, o advogado deve manter a atenção redobrada, monitorar a pauta eletrônica, registrar o momento exato da ciência e peticionar de imediato se identificar conflito entre a data de intimação e o prazo para sustentar. Se a sessão ocorrer sem a participação da defesa por falha de comunicação, é possível alegar nulidade logo na primeira oportunidade, demonstrando o prejuízo sofrido, a chamada perda da chance de sustentar. O checklist da nulidade inclui 3 passos essenciais, já anota aí.
provar quando houve a intimação, demonstrar quanto tempo restava para o pedido de sustentação e evidenciar o prejuízo efetivo causado pela falha. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no CPC, sintetizado na máxima pas de nullité sans greffe, perdoem o meu francês aqui, garante que a nulidade só é reconhecida quando há dano real à defesa. No caso, o prejuízo foi evidente e o julgamento precisou ser refeito para assegurar o devido processo legal. Isso me lembra, Laísa, que a Karina comentou no episódio que a gente pediu que as pessoas mandassem termos jurídicos para que fossem explicados eventualmente aqui no podcast. E o termo que ela pediu pra gente explicar é justamente o pas de nullité sans greffe. Eu acho que o meu francês saiu melhor do que o da Laísa aí, né? Comenta aqui embaixo. Que basicamente, começando pelo sentido literal, significa não há nulidade sem prejuízo. Em termos práticos, esse princípio diz que um ato processual só será anulado se causar efetivo prejuízo a alguma das partes. Ou seja, não basta apontar um erro formal. É preciso provar que esse erro afetou o exercício da defesa ou contraditório ou resultado do processo. Vamos para um exemplo prático. Se o advogado foi intimado de forma irregular, mas ainda assim compareceu à audiência e exerceu plenamente a defesa, não há prejuízo. Logo, não se anula o ato. Esse princípio está ligado à ideia da instrumentalidade das formas, prevista no artigo 277 do Código de Processo Civil, e em dispositivos como o artigo 282, parágrafo 1º, que dizem que as formas processuais existem para garantir o direito das partes, não como fins em si mesmas. Em resumo, a nulidade não é uma punição pelo erro, mas uma forma de proteger o direito de defesa. Sem prejuízo real, sem dano à parte, o processo segue válido. Ô Victor, segura essa. Novembro Black Astrea 2025 tá no ar. E é agora ou só no ano que vem? Pois é, Laís, até o dia 11 de novembro dá para garantir 50% off no plano anual do Astrea, o software que move a advocacia moderna. E não para por aí não, viu? Quem aproveitar agora ainda leva bônus exclusivos. É cashback na renovação da assinatura, workshop com Mariana Gonçalves com o tema Comece 2026 no controle com Astrea e descontos em parceiros como Client CRM, Caixa Preta da Advocacia e Law Vision. E mais benefícios extras conforme o plano escolhido. Ou seja, é o combo perfeito para organizar a sua rotina, crescer e economizar. Mas atenção, hein? Os descontos são regressivos e depois do dia 11 diminuem rapidinho. Vamos combinar, não dá pra vacilar não, nem perder essa oportunidade. Clica no link que tá na descrição desse episódio e aproveite o maior desconto. O Superior Tribunal de Justiça, no RMS 69.603 de São Paulo, reafirmou que o artigo 5º, inciso 3 da Lei nº 12.016 de 2009 impede a concessão de mandado de segurança contra a decisão judicial já transitada em julgado, mesmo quando o objetivo seja discutir competência dos juizados especiais. A decisão reforça o caráter excepcional e limitado do mandado de segurança, que não pode ser utilizado como via indireta para reabrir discussão de sentença definitiva. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais as normas do CNJ, que definem critérios para promoção por merecimento de magistrados, entendendo que elas aumentam a segurança jurídica, a eficiência e a celeridade, sem ferir a independência judicial ou o princípio da isonomia. Contudo, o tribunal fez uma ressalva. É inconstitucional associar a avaliação do mérito do juiz a fatores dependentes da vontade das partes ou alheios à capacidade de trabalho do magistrado. E agora vamos falar sobre o recurso especial 2.062.293 do Distrito Federal. O STJ decidiu que a ausência de situação de risco em pedidos de suprimento de autorização paterna ou materna para viagem internacional de crianças e adolescentes não retira a competência do juizado da infância e juventude para processar e julgar o caso. A Corte reforçou que o foco da norma é proteger o interesse do menor e não apenas reagir a situações de risco, garantindo que toda decisão sobre deslocamento internacional passe pelo controle especializado da Justiça da Infância. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa terça-feira. Laís, antes da gente encerrar, eu lembrei de uma história engraçada com uma relação parecida com a notícia da criança que teve uma foto tirada no parque de exposição aí que a gente comentou hoje e foi usada em conteúdo promocional. Pra quem não sabe, eu sou pai de 7 gatos. E aí, numas idas ao veterinário,
eles acabaram tirando uma foto do meu gato e postando nas redes sociais com um template, assim, do hospital veterinário e tal. E eu, na brincadeira, entrei em contato com eles e falei que eles estavam usando a imagem do meu gato indevidamente. O pior de tudo é que eles acreditaram. Mas agora me bateu até a dúvida. Será que pra pet, pra bichinho de estimação, vale? Será que existe? Vamos deixar esse dever de casa aí pra nossa audiência, hein? Se eu estava certo em cobrar os meus direitos, os direitos dos meus filhos. Os universitários respondem. E agora eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, que mesmo tardia, a galera não deixou de comentar. O Yuri Júlio, Dali Viegas, Marcos Paulo, Bianca Martins, Douglas, Josi Rodrigues, Renato Martoni, Guilherme Chaves e Vinícius. Muito obrigado a todos que comentaram. Pois é, e já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até amanhã.